Será que o transporte de cães em aviões vai mudar? Bom, sejam bem-vindos a mais um podcast da Dante Dog Works. Meu nome é Dante Camacho, criador da Dante Dog Works, treinador, adestrador, educador, o que quer que você queira chamar. Trabalho com cães há mais de 25 anos e hoje eu vou compartilhar aqui com você um pouco da minha opinião, da minha experiência e talvez até ideias com relação a essa questão que atualmente, especialmente por conta de um caso aí que foi bem emblemático do cão Joca, um Golden Retriever que recentemente faleceu durante uma viagem de avião, né, onde ele estava dentro de uma caixa de transporte e estava sendo transportado como carga para um destino. Por conta disso, se levantou aí uma série de questões com relação ao transporte de animais feito por avião, né, o transporte aéreo de animais. Muita coisa tem sido falada, na verdade esse infelizmente não é o último incidente, mas a repercussão desse caso em especial foi muito grande. Como eu falei, muita coisa tem sido falada, eu pesquisei um pouco, vi que houve audiência pública da ANAC, né, para tentar ouvir um pouco as pessoas, os profissionais da área, representantes de classes como aviadores, ou pessoal que trabalha com transporte de animais, pessoal que trabalha com proteção e bem-estar animal, veterinários e tudo mais. E em relação às notícias, né, desse caso em específico, ainda, pelo menos eu não consegui achar nada que fosse realmente muito concreto. Obviamente a gente sabe que o animal faleceu, uma fatalidade, eu imagino sendo realmente uma coisa horrível para quem tem um cão, qualquer pet, na verdade, né, o seu animal morrer em qualquer circunstância é terrível, mas numa circunstância como essa deve ser uma coisa realmente muito desesperadora, muito frustrante, mas não tem realmente muita clareza em relação a como isso aconteceu. A gente sabe que aconteceu, mas não sabe em que momento exatamente isso aconteceu, qual foram as causas. Eu não sei se foi feito alguma autópsia do cão para saber exatamente qual foi a causa da morte. De qualquer forma, se você tem essa informação, se você de alguma forma conseguiu essa informação, coloca aqui nos comentários, compartilha com a galera. Se você está vendo esse vídeo agora no YouTube, se você está vendo o áudio, está ouvindo o áudio, pode também ver no YouTube e comentar lá. Vai lá no YouTube e comenta lá para compartilhar com a galera também. Mas, bom, essa é a razão, né, o motivo principal pelo qual eu levantei esse tema e vou falar aqui um pouco com vocês. Atualmente, né, quando a gente pensa em transporte de animais via aérea, a gente tem uma regulamentação, né, tem uma forma aí que esses animais são transportados que, em teoria, né, é uma coisa atualizada. E ela é uma forma de transporte que é meio que baseada, ela não é idêntica no mundo inteiro, mas ela é muito parecida no mundo inteiro, em vários aspectos. Tá? O que a gente tem são cães que vão, eu vou falar mais especificamente de cães, porque é a minha experiência pessoal, cães que vão ser permitidos voar na cabine, né, com o seu tutor ou com a pessoa que está, o seu acompanhante, né, e cães que vão voar no porão, seja voar como um excesso de bagagem, ou seja, uma bagagem extra da pessoa, né, então ele embarca ali no aeroporto mesmo, ou em alguns casos o cão ele não pode voar nessa condição, então ele tem que voar como carga, ou seja, ele tem que ir para o setor de cargas do aeroporto e ser então despachado ali como carga. Então, em teoria, esse cachorro voaria como carga, em teoria, num avião de carga, mas a realidade é que esse cachorro muitas vezes voa no mesmo avião que o tutor dele, muitas vezes no mesmo avião que um cão que voa como excesso de carga também voaria. Eles simplesmente fazem, né, você pagar mais, mandar esse animal como carga, justificando que, em teoria, esse animal é grande demais, ou o que quer que seja, então ele precisa ir como carga.
mas na verdade ele voa do mesmo jeito muitas vezes, não vou dizer que sempre, mas isso já aconteceu comigo, então ele voa no mesmo voo que um cão que vai como excesso de bagagem, ou seja, vai ali no avião de passageiros mesmo, não é um avião específico para cargas. A diferença é que quando você envia um cão como carga, você paga muito mais caro, né? Quando você envia ele como excesso de bagagem, é caro, mas não se compara com o preço que você paga. Ou seja, se existe uma probabilidade aí de que vão forçar a barra, né, para que você mande como carga. O que eu acho que é um absurdo, já que muitas vezes o cão está indo no mesmo avião. Ou seja, não tem uma restrição física, lógica, para você não levar aquele animal naquele avião. Bom, vamos lá. E a gente, como eu falei, também tem o transporte dos animais na cabine. Qual a minha experiência com isso? Eu tenho uma experiência bastante grande com o transporte de aviões, de cães por avião, principalmente transportando cães como carga extra. Ou seja, eu vou no aeroporto, meu cachorro está numa caixa de transporte, eu despacho minha mala, faço o meu check-in, despacho minha mala e daí também faço o despacho daquela caixa, né, com o animal. Ele voa no mesmo voo que eu e daí chega lá no aeroporto, também numa área especial do aeroporto ali, mas meio que junto, próximo ali de onde sairia a bagagem. Beleza, essa é a minha experiência maior, porque eu morei muito tempo fora, onde eu viajava muito, quase que mensalmente com os meus cães. Então, eu peguei muito avião com os meus cães, com vários cães. Às vezes eu já cheguei a viajar com 4 cães de uma vez. E sim, as regras são similares, mas tem diferenças entre empresas aéreas, diferenças, obviamente, de preço, mas também de condições que eles permitem que esses cães viajem. Eu já viajei em companhias aéreas onde era permitido que 2 cães viajassem na caixa, tá? Ou seja, era uma economia muito grande, se você tinha 2 cães na mesma casa, que ficam bem e estão acostumados, os 2 cães poderem viajar juntos. E também tenho um pouco de experiência com carga, porque eu já cheguei a voar meus cães em carga também, quando eu mudei do país e quando eu retornei para o Brasil. Eu tive cães que não puderam voar comigo, né, porque existia uma limitação de quantos cães podem voar num avião, mesmo como bagagem extra, né, e isso muitas vezes tem a ver com o tamanho do avião, né, com as condições específicas daquele avião, as características específicas daquela aeronave. Então eu tive que enviar cães como carga e depois, quando eu voltei, eu tive que mandar cães como carga também. E mais recentemente eu tive também algumas experiências de viajar com cães na cabine, né? Hoje eu tenho um cão pequeno o suficiente que é permitido voar em algumas empresas aéreas, não todas, né? Porque existe um limite também de peso. E já voei com filhote também, voo longo também, de Toronto até São Paulo, ou seja, bastante tempo. Com um cachorro na cabine. Agora, o que eu vejo como sendo a problemática ou as problemáticas dentro dessas das viagens com cães e todo esse procedimento, todos esses processos, né? A gente tem, primeiramente, né, isso pela minha experiência de conhecer muitos aeroportos fora do Brasil, fica bastante evidente a diferença do preparo dos aeroportos em lugares diferentes, né? Então, se você, por exemplo, vai no aeroporto de Guarulhos, que é um aeroporto, né, o maior aeroporto aqui da cidade de São Paulo, na cidade de São Paulo não, fica em Guarulhos, mas uma referência, né? Você não tem uma área específica para você poder levar o seu cachorro, o seu pet, fora do aeroporto mesmo, né, para ele fazer as necessidades. Não existe. Você tem que se virar, você tem que ir lá achar uma grama, achar um lugar para fazer. Ou seja, não existe nenhuma preocupação, né, ou não existiu na hora que se criou o aeroporto, na hora que se desenvolveu tudo ali, se pensou no aeroporto,
para que as pessoas que têm um pet tenham essa possibilidade, uma área específica para, né, poder soltar o cachorro quando chega de viagem ou antes de viajar, para o cachorro poder se aliviar, fazer as necessidades. Não existe. Em alguns aeroportos, isso eu acho que talvez seja pedir demais, né, aqui no Brasil, existem áreas dentro dos terminais, né, específicas para pet, ou seja, banheiros para pet. Isso faz muito sentido, porque do momento em que você entra no aeroporto até o momento em que você está embarcando, realmente, muitas vezes tem bastante tempo. Né, você tem que pegar fila para fazer check-in, às vezes tem fila para passar pelos detectores de metal, pela polícia, e daí você tem que ficar esperando, às vezes tem atrasos e tudo mais. Muitas vezes você está ali 3, 4 horas até antes de realmente embarcar. E o seu animal não pode mais sair, você não pode mais sair do aeroporto e achar uma grama ou achar um lugar fora para o seu cão fazer as necessidades. Então, faz sentido que dentro do aeroporto mesmo hajam áreas onde você possa levar o seu pet para ele fazer as necessidades. Então, existem aeroportos onde isso já é uma realidade. Eu cheguei a conhecer acho que foi num aeroporto em Chicago, estava fazendo uma conexão, e eu sei que tem outros aeroportos que tem isso. Geralmente é uma área com um banheiro mesmo, né, uma parte separada, você entra, tem uma porta, você entra, tem uma área ali com uma grama sintética, tem uma mangueirinha para você lavar, né, a grama sintética, uma vez que seu cachorro faz necessidades, tem saquinho, lugar para você lavar a mão e tudo mais. E, assim, faz sentido, né, que você tenha essa possibilidade. Porque o que acontece? Se você não tem, você aumenta muito a chance desse cachorro estressar. O cachorro que está, vamos supor que o cachorro, na melhor das hipóteses, nem vai fazer xixi no lugar errado ou cocô no lugar errado, no aeroporto, na aeronave. Mas se ele não fizer e estiver apertado, óbvio que ele vai ficar estressado da mesma forma que você ficaria. Se você está apertado, você tem que ir no banheiro e você não pode. Né? Imagina, depois tem que entrar num voo e tudo mais. Então, óbvio, o cão não sabe que vai entrar num voo, mas ele tem que ficar se segurando. Isso gera estresse gera mudança de comportamento, que pode gerar mais latidos, que pode gerar o que quer que seja, né? Comportamentos desagradáveis que são ruins para o cão e que provavelmente vão influenciar também como as pessoas percebem o cão naquele ambiente. Então, pensando no bem-estar do animal, óbvio, mas também em como não prover um espaço pet nos aeroportos, seja dentro ali da área de embarque, perto da área de embarque, ou minimamente, pelo menos fora do aeroporto, como isso vai influenciar, né, também, e mostra o quanto realmente se importam ou estão pensando na questão de pessoas viajarem com seus pets. Aeroportos, eles também têm uma questão muito complexa, que é quem lida com a bagagem, quem lida com o transporte dos animais também, geralmente são funcionários do aeroporto, geralmente nem são contratados do aeroporto, né? São terceirizados, ou seja, o aeroporto contrata empresas, que contrata pessoas, e a companhia aérea está lá, mas quem faz essa questão, né, ou pelo menos parte dessa parte do transporte, é o aeroporto, que na verdade não é o aeroporto, que é aquele funcionário terceirizado, ou seja, é uma confusão. E muitas vezes as pessoas reclamam ou esperam, essa companhia aérea é muito boa, eu vou mandar com essa companhia aérea, eu vou viajar com essa companhia aérea, porque eles são muito bons, mas você só conhece realmente a pessoa que está ali fazendo o check-in. Né? Você não sabe realmente quem é que vai lidar e muitas vezes não tem nada a ver com a empresa. Então, a empresa pode ser ótima e pensar super no seu animal, mas quem está realmente lidando uma boa parte do tempo, e na minha opinião a parte mais crítica da viagem, quando você está levando um cachorro como bagagem extra ou como carga, são realmente pessoas que não estão diretamente ligadas a essa empresa. Então, o treinamento dessas pessoas, eu não sei como é que é feito, né? Ou quão especializados eles estão, ou se existem pessoas especializadas no transporte de animais, mas isso é essencial, né? Que essas pessoas, elas têm que ter, ou pelo menos todo o aeroporto tem que ter uma pessoa, pelo menos, sempre disponível ali para estar orientando e para estar guiando como que o transporte desses animais é feito, para garantir que as regras sejam seguidas, porque existem sim muitas regras, né? Para proteger o animal durante essa viagem, para proteger o bem-estar e tudo mais. Mas a
probabilidade delas serem seguidas, obviamente, diminui muito quanto menos qualificado for esse profissional que está ali trabalhando, né? Muitas empresas, nem mesmo as pessoas que não lidam direto com o vão, né, como, por exemplo, o pessoal quando você vai fazer o seu check-in, muitas vezes eles não têm experiência alguma, porque não é uma coisa tão frequente assim. Hoje tem se tornado mais frequente, mas tem muita gente com quem eu já tive que lidar que eu tinha que explicar o que tinha que ser feito. Olha, esse documento, olha dessa forma, eu vou pesar o cachorro, sabe? Porque realmente não tinha experiência alguma. Então, sim, existe o fato de que alguns profissionais não estão ligados à companhia aérea, mas mesmo o pessoal das companhias aéreas poderia ter um conhecimento um pouco mais profundo, mesmo dos procedimentos técnicos, né, do processo aí de embarque de um animal. Seja o animal que vai na cabine, na caixinha, seja o animal que vai embaixo, no porão. Essa questão do porão, né, e muita gente tem pavor, né, da ideia de um cachorro ir no porão, porque, óbvio, com certeza não é um lugar legal, não é um lugar que você fala, nossa, que gostoso, né? É um lugar que é escuro, né? Não é um lugar com uma musiquinha ambiente, né? A caixa do cachorro vai ali amarrada, presa, né, para não ficar girando, balançando, se movendo, mas é um lugar que também é barulhento e, diferente do que muita gente acha, não é um lugar quente, né? É uma área pressurizada, porque obviamente senão o animal não sobreviveria, mas na verdade é um lugar relativamente frio até, o que é melhor, obviamente, para um cachorro estar num lugar mais frio do que num lugar muito quente. Mas é um lugar, como eu falei, escuro, e se o cachorro não está muito confortável e seguro dentro do ambiente da caixa de transporte, ele com certeza vai estressar um pouco com aquilo, né, com aquela situação. Mas ainda assim, eu acho que essa situação, né, porque não necessariamente cães têm medo de escuro, como muita gente tem, eu acho que ela é menos estressante do que o processo entre o cachorro ser despachado até ele realmente estar dentro do avião, avião fechado e começar a voar. Tá? Eu acho que esse intermédio aí é o que realmente é mais estressante, é o jeito que ele é pego, o jeito que as pessoas interagem com a caixa que está transportando o animal, o calor que ele está passando, né? Se está chacoalhando muito no carrinho que está levando, se está sendo amontoado com um monte de mala ao redor e daí não ventila direito, né? Então eu acho que esse processo é bem mais complexo, porque dentro do avião, por mais que seja próximo, existe a área dos pets, é separada, né, ela é exclusiva ali, por mais que seja próximo, não vai ficar a caixa do cachorro cheia de malas em cima, né, então, no mínimo, você vai ter essa garantia de que vai ter uma ventilação e tudo mais. Quando a gente pensa em aeroporto, eu acho que é isso, né? Tem várias questões aí que deveriam ser levadas em consideração quando a gente pensa em melhorar o transporte, mas principalmente essa questão de treinamento dos funcionários do aeroporto e das empresas aéreas também. Mas isso também volta para a questão de treinamento do animal, né? Como eu falei, a questão da caixa de transporte, daí também vai ser a mesma coisa quando a gente está falando de caixa de transporte, quando o animal está voando na cabine. O animal que não está acostumado a ficar numa caixa de transporte, ele não vai achar aquilo legal. Não tem por que ele achar aquilo legal. Ele está totalmente limitado ali, preso dentro de um espaço, ele não entende por que aquilo está acontecendo. Então a chance dele ficar frustrado, dele latir, dele querer sair é muito grande, é normal, faz todo sentido que ele queira que ele se sinta assim. A questão é que, obviamente, você precisaria então preparar o animal para esse evento, para esse acontecimento, né? Isso é sempre possível? Não, nem sempre é possível. Às vezes a pessoa, sei lá, aconteceu alguma coisa, a pessoa precisa viajar muito rápido, não dá tempo de fazer um treinamento de um cachorro. Então vai acontecer sim desse cachorro estressar, né? Como eu falei, se você tem tempo e você consegue fazer esse processo de adaptação e treinamento do seu animal, viajar na caixa para ele vai ser muito mais tranquilo do que o que a maioria das pessoas imagina. Né? Mas muitos cães não têm
esse treinamento, essa adaptação, né? Então, mesmo que a pessoa colocasse o cachorro numa caixa e colocasse ela no banco de trás do carro, o cachorro ia ficar desesperado, porque simplesmente ele não está habituado com aquilo, né? Inclusive, é uma das coisas que eu recomendo as pessoas fazerem se elas estão no processo de treinar o cachorro delas, né? Mas isso é uma outra coisa, é por um outro vídeo, essa ideia de como treinar. Mas é um elemento importante, é o fato de um animal entender a ideia de ficar restrito dentro desse espaço da caixa de transporte. É algo que poderia mudar? Ou seja, a caixa de transporte ser banida, as pessoas não precisarem mais usar a caixa de transporte, poderem transportar seus cães soltos, né, ou presos na guia, ou presos num cinto do lado do banco, eu acho muito inviável, muito improvável, tá? Porque a gente sabe que isso traria uma série de possibilidades de merda acontecer, né? Então, até para uma questão de segurança das outras pessoas e dos próprios pets, estar contido dentro de uma caixa de transporte faz mais sentido, né? Não estou falando da questão de estresse e tudo mais, estou falando da questão de segurança no geral. Também a gente tem que levar em consideração que muita gente é sem noção, né? Então, se o simples fato de você tirar o cachorro da caixa, vamos supor que você está com o cachorro ali na caixa, na cabine, e você tira, e você está ali com o seu cachorro no colo, e você está num voo mais longo e você dormiu, seu cachorro desce. Eu já vi casos disso acontecer, da aeromoça chegar na pessoa, assim, tem um cachorro, tal, acordar a pessoa perguntando se tem um cachorro, porque o cachorro estava passeando no avião, né? Nada aconteceu, sem problema, tal, pega o cachorro, mas a chance de algo acontecer que seria problemático é muito grande. Imagina o pânico que você pode criar num avião com um cachorro, por exemplo, está passando ali, a pessoa não percebe, pisa no pé do cachorro, o cachorro dá um grito, morde a perna da pessoa, né? O que quer que seja, uma criança que está correndo no corredor, está voltando do banheiro, o que quer que seja, a chance de um problema sério acontecer é muito grande. Além de essa situação de voo, né, ser uma situação estressante muitas vezes para as pessoas também, né? Muita gente está tensa ali dentro do avião. O avião tem essa questão, né, da pessoa, de gente estar se movendo e passa carrinho e vem a aeromoça, a pessoa se encurva sobre a outra, e muitos cães vão se sentir ameaçados ou se sentem ameaçados em situações similares e vão sim reagir e vão latir e, né, potencialmente até agredir alguém. Não que o cachorro seja mau ou algo assim, eu estou falando simplesmente pelo conhecimento que eu tenho de comportamento, entender que essa é uma possibilidade, porque é uma situação muito difícil para muitos cães. E é uma das situações onde é muito difícil você conseguir treinar também, né? O cachorro ele tem que estar, no geral, acostumado com coisas diferentes, com estar em lugares diferentes, com situações onde ele tem que estar contido, com o fato dele ter que estar contido por períodos mais longos de tempo. Então, tudo isso, né, exigiria que o cachorro tivesse habilidades que a maioria não tem. Quando você coloca ele dentro da caixinha, e ele está acostumado com pelo menos aquilo, todo o restante fica muito mais fácil para ele lidar, porque ele está dentro de um espaço que ele já tem, né, compreensão do que está acontecendo. Mas eu sei que isso é um assunto, né, a ideia de caixa de transporte é um assunto que muita gente não entende. A gente acredita que é crueldade e tudo mais. E é como tudo, né? Sim, é uma crueldade, provavelmente, se você colocar. Se você que está dizendo que é uma crueldade, provavelmente vai ser uma crueldade mesmo, porque provavelmente você nunca treinou o seu cachorro, você nunca adaptou ele a isso. Muita gente fala, mas o cachorro vai ficar tanto tempo sem fazer xixi. Meu cachorro sobe para dormir comigo no quarto, muitas vezes 9 horas da noite. Eu desço com ele 7 horas da manhã. E muitas vezes ele nem vai fazer xixi. Eu tenho que falar para ele, vai lá fora fazer xixi e tal. Ou seja, a capacidade, né, para a maioria dos cães, eu não estou falando de cachorro que tenha problemas, que precisa fazer xixi várias vezes,
essa capacidade de controlar a bexiga e não fazer xixi é uma coisa que, assim como nós também temos, né, os cães também têm. Então, tendo a estrutura dentro do aeroporto para o cachorro, antes de embarcar, poder fazer as necessidades, né, vai ser muito mais fácil. De qualquer forma, vamos seguindo aqui com mais questões relacionadas a isso. Uma coisa que muita gente alega, né, porque existem cães que podem viajar, né, vamos supor, cães menores ou maiores até, que podem viajar soltos no avião, né. Cães-guia, por exemplo, que por lei tem o direito de viajar, e é o único cão que realmente as empresas aéreas são obrigadas a levar, né, todos os outros elas estão fazendo um favor para a gente. Mas a questão é que também outros, né, como, por exemplo, cães de assistência, em alguns casos podem ser considerados como cães que podem viajar, e mais recentemente surgiu essa questão de cães de suporte emocional, né, onde a pessoa tem um cão que, em teoria, ajuda ela emocionalmente, não só para a questão da viagem, mas no geral, né? E o que acontece? Para você ter um cão de suporte emocional, não necessariamente exigia-se um treinamento ou algo específico, porque é uma questão emocional, né? O fato da presença do animal estar ali, ele não precisa ser treinado para fazer nada. É a presença dele que te afeta emocionalmente. Então, qualquer cachorro realmente poderia ser um cão de suporte emocional. Tudo que você precisava era um laudo de um médico que entendesse disso e que considerasse que isso é real, né, que esse cão realmente é importante para te manter emocionalmente estável, e te dar esse laudo para você poder viajar com esse cachorro. Então, isso foi uma coisa que se popularizou, as pessoas descobriram que isso existia, que essa possibilidade existia, e as pessoas começaram a conseguir laudos, obviamente, que não eram reais. Ou seja, que não, pelo menos, representavam a realidade, ou até representavam. O cão podia até ser realmente um cão de suporte emocional, mas o que acontece é que os cães não tinham preparo, eles não tinham preparo emocional para lidar com uma viagem de avião, para estar naquela situação, para estar naquele contexto. E, óbvio que, como sempre, deu merda. As pessoas que realmente precisavam desses cães de suporte emocional acabam perdendo o direito, porque muita gente começou a burlar isso, e aí hoje a maioria das empresas já não aceita mais esses laudos, esses declarações médicas, né, de que o seu cachorro é um cão de suporte emocional e você tem o direito de viajar com ele, né. Existe, como eu falei, né, a exceção do cão-guia, né, que daí por lei eles são obrigados a levar, mas a gente sabe que são pouquíssimos os cães-guias que existem, principalmente no Brasil. Quando a gente pensa em transportes no geral, né, saindo da questão de avião, qual é a minha experiência, e eu sei que até aqui no Brasil mesmo, existem algumas regras, por exemplo, você levar um cachorro no ônibus ou no metrô, né, o cachorro tem que estar numa caixa de transporte e tudo mais. Eu sei que fora do Brasil, e é óbvio, eu vou comparar isso com países da Europa, que geralmente são países que têm uma tradição maior, né, de pets e do convívio de pets com as pessoas de uma forma mais próxima na sociedade. Uma regra que eu vejo que é muito comum é a ideia de que o animal ele tem que usar focinheira. Então, por quê? Porque nem todo cachorro vai caber numa caixa, né, numa caixinha que você carrega com você. Ele precisa usar uma focinheira. E quando ele está de focinheira, ele pode andar na guia com você, tal, normal. Então, seja no trem, seja no ônibus, o que quer que seja. Geralmente você vai ter que pagar uma passagem para esse animal também, porque, óbvio, ele ocupa um espaço físico ali, então ele precisa ter, você precisa pagar por isso. Mas ele vai ter que estar usando essa focinheira por uma questão de segurança. Simples. Outra coisa que muita gente tem preconceito, né, com a ideia de focinheira, porque, em teoria, caracteriza que aquele cachorro é agressivo ou é um potencial risco para as pessoas. Todo cachorro é um potencial risco de morder alguém, né? A questão é que, dentro especialmente de situações tão incomuns, como, por exemplo, andar num trem cheio de gente, faz sentido que o risco aumente de um cachorro ter uma reação agressiva,
né? Seja porque alguém pisou na pata dele, simplesmente porque encheu o trem e tem muita gente e aquela situação fica muito desconfortável, o cachorro começa a estressar, né? E isso também faz com que todas as pessoas ao redor se sintam mais desconfortáveis e inseguras com a situação. Eu mesmo já entrei em situações onde, por exemplo, na Itália, no ano passado, onde eu entrei no trem com o meu cão numa caixa, né? Ele estava numa caixa comigo, eu carregando, é um cão pequeno, e ao entrar tinha uma pessoa com um cão grande, né? Ele estava de focinheira, mas esse cachorro ele estava reagindo a todo mundo que entrava no trem, né? Latindo super alto e tal. Ela estava segurando o cão, né? Ele não chegava a encostar nas pessoas, mas ele estava usando uma focinheira, e isso já te deixa um pouco mais seguro, né? De que pelo menos mesmo que ele pule em você, não vai te machucar. As unhas poderiam machucar, mas a questão é que isso é o mínimo que a gente poderia esperar. Então, eu imagino que no transporte aéreo, se um dia acontecer de as pessoas poderem de uma forma mais fácil viajar com cães maiores na cabine, seja porque eles compraram um assento e tem espaço e tudo mais, que esses cães também tivessem que usar a focinheira. Eu acho que seria uma condição muito provável aí. E as pessoas, mas é incômodo. Se você acha que é incômodo é porque você não conhece realmente focinheiras no geral, né? Focinheira é diferente de mordaça, existem focinheiras que são feitas exatamente para o cachorro ficar bem confortável, poder abrir a boca, comer, beber água e tal. Então é uma questão de que seria o mais complicado aí é o treinamento desses cães para eles se habituarem, se acostumarem com isso, né? Mas da mesma forma que tinha um momento em que todo mundo tinha que usar máscara o tempo inteiro e por mais incômodo que fosse, eu lembro quando eu comecei a usar máscara, eu falei, nossa, que saco, parece que eu não conseguia respirar direito. Que eventualmente todo mundo se acostumou e, né, passou a usar até a hora que não precisava mais. Mas se isso vai te dar o direito de viajar, se o meu cachorro pudesse viajar comigo no banco do lado, simplesmente se eu ensinasse ele a usar uma focinheira, tranquilamente eu ia preferir que ele usasse uma focinheira do que eu enviar ele no porão, né? Então, óbvio que se a gente gostaria e quer que a gente tenha mais acesso, que os nossos pets tenham mais acesso, que a gente também tem que reconhecer que algumas coisas seriam necessárias que nós fizéssemos para que isso fosse possível, né? Óbvio que existem outras questões, né? Como, por exemplo, a questão de alergia, por exemplo, que muita gente fala, né, de você está num ambiente e tal, onde tem alguém que tem alergia ao pelo de cachorro, o que quer que seja. Eu acho que isso sim pode ser complicado, mas eu acho que você pode ter, né, isso já definido previamente, que, por exemplo, esses voos aceitam pets, por exemplo. Então, a pessoa que tem alergia, que não é todo mundo, né, vão ser poucas as pessoas, mas elas já vão saber, então esse voo eu não vou. Obviamente também isso implicar em você ter um sistema de limpeza específico, porque não é porque o pet saiu dali que os pelos dele não estão lá, né, quando para o próximo voo daquela mesma aeronave que de repente não aceita pet, né, naquele próximo voo. Então talvez algumas aeronaves pudessem sempre aceitar, alguma área específica no avião pudesse aceitar, não sei, né, mas isso teria obviamente que ser pensado. Existe uma coisa que me incomoda muito quando a gente fala de companhias aéreas e que eu acho que é realmente uma sacanagem muito grande, especialmente quando você voa. Eu já falei da questão de carga, né, que os caras cobram muito mais, e a questão de excesso de bagagem, né, ou seja, muitas vezes no mesmo avião, 2 animais, um está pagando muito mais caro, né, e ele tem que ir para a área de carga, onde ele tem que ficar esperando horas antes de embarcar. E depois que ele chega, você tem que ir para uma outra área de carga para poder ir pegar o seu animal. E o outro que está voando ali, entrando meio que muito mais próximo do horário da decolagem e desembarcando também já direto no aeroporto ali, chegando para você o animal. E os caras cobram, né, muitas vezes no mesmo avião e fazem essa distinção aí, preços absurdos de diferença. Mas quando você viaja com um cachorro na cabine, eles te dão as medidas para uma caixa que você pode levar, né? E essa caixa, em teoria, ela tem que caber embaixo do banco da frente. Ou seja, é uma caixa bem pequena, que seria mais ou menos um espaço onde você também colocaria uma bolsa ali, alguma coisa assim. O que acontece é o seguinte, quando você leva um pet, você não tem, então, nenhum espaço extra.
Você tem que usar o espaço que seria para caber uma bolsa. Não cabe uma mala, uma bagagem de mão. Não é daquele tamanho, é menor. Porque você não consegue colocar uma bagagem de mão mesmo, aquelas malas, embaixo do banco da frente, a não ser que você esteja voando de executivo ou primeira classe. Na econômica você não consegue. Então é meio que um espaço de uma mochila ali. Você tem que colocar o cachorro ali. Ou seja, não é nada extra do que seria uma bolsa que você está levando. Mas você paga um absurdo, né, para poder voar com o seu cachorro. Simplesmente para o fato dele estar ocupando o lugar daquela bolsa. Eu acredito que pelo preço que é pago, né, que a gente paga para poder estar com o nosso cão ali dentro do avião, sem ocupar nenhum espaço extra, né, eles deveriam priorizar os bancos com mais espaço, né, das pernas, porque dentro da aeronave existem muitas aeronaves, né, tem espaços diferentes ali, para as pessoas que estão viajando com pet. Né? Óbvio, tem áreas que não pode, por exemplo, como a área das asas, né, saída de emergência ali e tal, que não pode, porque em caso de emergência não pode ter nada ali no caminho atrapalhando a passagem das pessoas, mas eu acho que seria o mínimo que eles deveriam fazer, já que eles estão cobrando tanto. Agora eu vou viajar com o meu cachorro daqui a um mês, a viagem dele, simplesmente para não ocupar nenhum espaço, viajando na cabine comigo, ali embaixo do banco da frente, e daí na verdade, que não cabe direito, obviamente, você fica com as suas pernas esmagadas ali, puxadas para trás, você não consegue se esticar ou sentar direito, vai sair mais de R$2.000, simplesmente, a passagem de ida e volta do meu cão. Né? Realmente não faz sentido. Né? Eles, no mínimo, deveriam priorizar, então, que essas pessoas que estão pagando muito tivessem o direito de ter os bancos, os assentos, que se eu quiser ter um assento que tem um pouquinho mais de espaço, eles vão me cobrar. Né? Não vão cobrar R$2.000, vão cobrar menos que isso. Mas se eu já estou pagando tanto a mais, que eu tivesse no mínimo o direito disso. Né? Outra coisa interessante também é que muitas companhias não aceitam pets na primeira classe. Eu acho estranho isso, né? Mas também isso acontece. Bom, mas vamos finalizar isso aqui, porque uma coisa que é interessante também é que muita gente tem falado, né? Cão não pode voar como bagagem porque cão é família. E sim, né? Meu cachorro, ele faz parte da minha vida, faz parte da minha família, provavelmente muito mais que da família e da vida de muita gente. Mas o quanto realmente cão é família? Isso é uma coisa que é questionável, porque é para quem? É família para mim. Mas minha irmã, por exemplo, não tem cachorro. Ou tem outra pessoa que eu conheço que tem, mas o cachorro não mora dentro de casa, mora no quintal. Ou eu, por exemplo, moro aqui no meu condomínio, todo dia eu ouço cachorros latindo por horas a fio. Né, de tédio ou de frustração ou de desespero dentro da casa das pessoas, porque as pessoas ou estão em casa ou saíram, o que quer que seja. Dificilmente um membro da família a gente deixaria em condições assim, né? Ou deixaria certas restrições que a gente impõe nos cães que a gente não imporia a outros membros da família. Pai de pet, mãe de pet, muitos pais e mães não deixariam seu filho chorando, né, em desespero em casa, ou não dariam, ou simplesmente não interagiriam, ou levariam para passear, ou educariam, ou qualquer coisa que você tem que fazer com uma criança, né, socializar, levar para a escola, educar, né, com seus cães. Não fazem nada disso. Muita gente simplesmente tem o pet para usufruir do pet, né, como uma conveniência. Mas quando você tem que colocar realmente esforço para prover para aquele animal as coisas que ele precisa ter para que ele possa então te acompanhar em algumas situações, para que ele possa ser um membro realmente mais aceito, um membro da sua família mais aceito na sociedade, aí as pessoas, elas, não é tão assim, não é tão. Mas além disso, a gente tem que pensar legalmente, né? Será que o cão é considerado um membro da família?
Será que o seu cachorro tem o seu sobrenome? Né? Quando você viaja, o seu parceiro tem que, o pai ou a mãe do pet tem que fazer uma autorização, porque seu pet não é maior de idade, para ele viajar com a outra pessoa. Né? É uma brincadeira, óbvio isso, mas legalmente, será que é considerado, se pode ser considerado parte da família? Será que teria os direitos que um outro familiar humano teria? Né? Então, eu não sei disso. Se você sabe, você pode colocar nos comentários aí também. Mas eu questiono isso, essa ideia de tentar utilizar artifícios, não é a palavra correta, artifício não é a palavra correta, mas de usar de justificativas que são emocionais e que são muitas vezes humanizadas, né, para tentar fazer algo sério acontecer, algo técnico, algo que tenha embasamento acontecer, eu acho que muitas vezes prejudica, faz com que seja levado menos a sério. Tá? Então, sim, eu sou o pai do meu cachorro, mas para o resto do mundo isso pode ser besteira, isso pode não ter nada a ver. Tá? Então, o que eu posso fazer, o que eu posso defender que realmente vai ajudar esse meu cachorro a, na próxima viagem dele, ter mais conforto, o bem-estar dele tá mais, ser mais levado em consideração. É isso que eu tenho que pensar. E não justificar que ele é meu filho, então ele teria que ter o direito e não deve ir como mala, né, ou como bagagem. Isso não é um argumento que realmente tenha muita substância. Né? Outra coisa que, sim, a nossa relação com os animais, ela mudou muito nas últimas décadas. Os últimos 40 anos, mais ou menos, mudou muito. Mas os cães, eles não mudaram tanto assim nos últimos 40, 60 anos. Tá? Então, não adianta também a gente achar que eu vou fazer todas essas mudanças e adaptar, porque a gente quer que os cachorros tenham essas possibilidades, sem perceber que talvez os cães não estejam preparados para tudo que a gente quer que eles façam, e todos os lugares onde a gente quer que eles estejam, e da forma que a gente quer que eles estejam. Né? Então, talvez a gente tenha que relembrar e pensar que além de filho, ele é ainda um cachorro, e que por isso a gente tem que pensar no ponto de vista daquele animal. Se a gente está realmente preocupado com ele, não só com o nosso emocional, com o nosso sofrimento, porque para muita gente é isso, né? O quanto eu sofro realmente é o que me move, e não simplesmente a minha empatia pelo outro. Tá? Então, eu tenho que pensar priorizando, né, o ponto de vista do animal. Então, quais são as mudanças que eu vou lutar, para as quais, o que eu vou correr atrás, seja para mudar alguma legislação, seja para preparar o meu animal, o que eu vou correr atrás para o bem-estar do meu animal, daquele indivíduo. Né? Mesmo que isso implique em um esforço maior meu, em investimento, em aprendizado, investimento de tempo, né, de treinamento, o que quer que seja, né, para poder prover e cuidar melhor desse bicho, seja no dia a dia, mas, obviamente, como a gente está falando nesse vídeo, nessas situações de viagem, tá? Seja para você que vai viajar de avião, seja para você que vai colocar o seu cachorro no metrô, quando você vai para algum lugar, seja para você que vai fazer uma viagem de carro longa e que você vai levar o seu pet e que você quer que ele fique o melhor possível durante esse trajeto, durante esse processo. Entender o cachorro é realmente a primeira coisa, antes da gente tentar criar mudanças e tudo mais, que na verdade fazem a gente se sentir bem, mas que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque tem o outro lado também. Né? Bom, é isso. Espero que essa conversa aí tenha sido esclarecedora em alguns aspectos, pelo menos. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem enviar. Compartilhar um pouco da minha experiência, minhas opiniões também. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê numa próxima. Beleza? Valeu, galera. É isso aí. Falei um monte aqui e não falei
de uma das coisas que eu acredito que poderia ser uma solução aí, ou uma coisa que ajudaria na questão de a gente poder, pelo menos, levar cães maiores dentro da cabine do avião. Eu acredito que se você tem dinheiro para pagar para ter um assento exclusivo, ou dois, se você tiver um cachorro maior, você deveria ter essa possibilidade. Mas devido a todas as questões, né, relacionadas a esse transporte desse avião, desse cão na cabine, eu acho que ele também provavelmente teria que ir contido dentro de uma caixa. Só que para você viajar na cabine, você não precisa ter uma caixa, necessariamente uma caixa rígida, como você teria para o cachorro ir no caso, no porão. Então, eu acho que algo desse tipo, por exemplo, se a pessoa quiser comprar 2 assentos para o cachorro dela e ela sentar do lado no terceiro, e algo que fosse feito para se encaixar ali em cima do banco, que ficasse preso, bonitinho, então prende ali com o cinto de segurança e tudo mais, você eliminaria essa questão, né, do animal estar solto se acontece alguma coisa, o avião, sabe, como que chama, aquelas turbulências e tal, não seria necessariamente um problema, porque é exatamente a mesma coisa que um cachorro menor dentro de uma bolsa menor, né? Outra opção seria também, por exemplo, simplesmente permitir que essas bolsas que a gente leva os cães na cabine, que elas fossem maiores e que aí a pessoa pagasse para ter o acesso ali, ter um assento exclusivo para poder colocar, né, o animal. Por exemplo, nessa imagem, a gente vê aí uma bolsa bem maior, que caberia cães muito maiores, né? Que não, o problema é você colocar o animal ou obrigar a pessoa a levar o seu animal no chão, embaixo do banco do passageiro da frente, né? Isso não faz sentido, realmente só cães muito pequenos que cabem. E eu acho que seria uma opção aí. Quem sabe seria uma forma de você combinar as duas coisas. Serviria para todos os cães? Não, não serviria para todos os cães. Mas eu acho que ajudaria essa questão, porque você não pode mudar, por exemplo, a configuração de um avião, né? Os aviões eles têm que seguir certas regras, e essas regras elas não necessariamente são só de um país. Então um avião ele pode estar fazendo um voo aqui hoje, dentro do país, de repente ele está num outro país amanhã fazendo outro trecho, e não necessariamente você vai poder, né, mudar a configuração do avião, por exemplo, para ter um espaço para colocar caixas rígidas. Não dá para fazer isso, né? Por mais que a gente achasse que isso seria o ideal, não é uma coisa viável. E tem uma outra coisa, as companhias aéreas, no geral, elas têm muitas dificuldades financeiras, né? E óbvio, isso poderia até ser uma coisa boa para eles, no sentido de, beleza, cobra, quem tiver para pagar, paga, e eles ganharem até mais dinheiro. Se eles conseguirem ver isso dessa forma, pode ser até que as coisas mudem um pouco, porque com dinheiro, né, as coisas tendem a se mover mais facilmente. Mas eu acho que existe um receio aí, né, de que isso também possa causar repercussões negativas de outros passageiros que vão falar, não quero tal, cachorro solto, ou cachorro ali do meu lado no banco, ou coisas assim, sabe, que realmente não precisam existir. Óbvio, vai ser muito seletivo, só poucas pessoas vão poder pagar para ter esse serviço, mas pelo menos existe a opção, né? O problema é que agora não existe opção. Era isso, só um adendo aqui para também mostrar um pouco de possibilidades, né? Outro lado aí também. Valeu, galera.